capítulo 1, verso 15. Eu vou fazer uma exposição desse texto, uma análise histórica dele e uma aplicação para os dias de hoje. Eu gostaria que vocês atentassem ao ler para a expressão todas as coisas. Quantas vezes a expressão todas as coisas vai sair aqui nesse texto do verso 15 ao 20. Capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses, dos versos 15 a 20. Eu queria que você estivesse com o olho aí no texto, tentando ver quantas vezes a expressão todas as coisas aparecem aqui e a que essas todas as coisas estão ligadas, tá? E isso nos ajudará a compreender o objetivo hoje, desse domingo ainda, vivendo a bênção da ressurreição. Domingo da ressurreição aconteceu domingo passado, no calendário litúrgico da igreja, e nós estamos agora nos lançando até o dia de Pentecostes, quando se celebra a vinda do Espírito Santo. Mas a vinda do Espírito Santo e o caminho da igreja, o caminho da nossa vida, precisa estar fundamentado de maneira muito profunda naquilo que nós consideramos Jesus ser para nós. O que é que Ele é para nós? O que é que Ele significa? Cantamos aqui desde o início, é o alfa, é o ômega, Ele é aquele que atenta para a nossa vida, é aquele que conhece o nosso nome, como conhece o nome de todas as estrelas. E esse texto vai nos ensinar um pouco sobre quem é esse Jesus, além desse jovem galileu que morreu e ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Quem é Ele? Sobre que realidade esse nome foi apregoado sobre toda a terra? A ponto de transformar o mundo, a ponto de ser a última explicação para os anseios filosóficos da antiga Grécia. Então aqui nós vamos ler o seguinte, isso que nós vamos ler, e eu preciso explicar um pouco. Muitos estudiosos da Bíblia dizem que esse trecho que nós vamos ler aqui, ele fazia parte de um cântico, era como se fosse uma canção, que eles cantavam, que a igreja primitiva cantava, e Paulo usa esta canção, mais uma vez, para explicar quem Jesus é, para a igreja de Colossos, da cidade de Colossos. E é importante a gente entender que o que estava por trás dessa carta, uma das razões pelas quais o apóstolo Paulo escreveu essa carta para a igreja de Colossos, para a igreja dos Colossenses, portanto, é que havia dentro da igreja, estava surgindo dentro da igreja, um falso ensino a respeito de Jesus, e que dizia o seguinte, que na verdade, Deus não poderia ter sido feito homem, Deus não poderia ter sido feito carne, Deus não poderia ter encarnado, porque na visão dos colossenses, fruto da filosofia grega, aí da tradição de Platão, da tradição dos primeiros filósofos, visto que a matéria em si, a matéria não poderia ser boa. Portanto, como a matéria é má na visão da filosofia grega, lá inicial, especialmente nas visões de Platão, por exemplo, de que o mundo das ideias, o mundo invisível, esse sim era bom, porque esse era a imagem perfeita, era a forma perfeita dessa natureza má, dessa natureza caída. Então, havia essa discussão que Jesus não poderia, Deus não poderia se fazer homem, porque a carne em si, o corpo material, o mundo material seria mal, essencialmente mal, e o mundo do espírito, o mundo das ideias seria essencialmente bom. Então Paulo vai escrever isso e vai aqui nesse cântico mostrar que não, que Jesus é Senhor do mundo visível e do mundo invisível, que Ele criou o mundo visível e o mundo invisível, e que Ele ao mesmo tempo está restaurando na sua morte e ressurreição tanto o mundo visível quanto o mundo invisível. Então vamos prestar atenção no texto agora, que eu dei essa pequena explicação, e vocês vão tentar ver onde é que Paulo propositalmente coloca a expressão todas as coisas. Vamos lá. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação,
pois nele foram criadas o quê? Ele está dizendo aqui que em Cristo tudo o que existe foi criado. Aí ele vai explicar que todas as coisas são essas, tanto nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Mais uma vez, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes... vocês estão muito fracos, gente. O que é isso? Não, peraí. Estou já desistindo. Mas não desisto não. Vamos lá, vamos ler. Vamos ler com ênfase o verso 17. Ele é antes de quê? Ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Uma pequena explicação, parando aqui. Se Jesus é antes de tudo que existe, eu posso afirmar que Ele é pré-existente a tudo que foi criado, sim ou não? Sim. E se Ele é pré-existente a tudo que foi criado, Ele é criador e não criatura, certo, gente? E eu também posso afirmar que quando Maria recebe Jesus no seu ventre, Jesus não vem ao mundo, ou Jesus não surge enquanto ente, enquanto ser, na hora que Maria dá a luz. Jesus apenas encarna no momento em que Maria dá a luz, porque Jesus é antes da criação. Portanto, Ele é antes de Maria, Ele é antes de José, Ele é antes da criação. Às vezes há pessoas que não entendem essa questão, que Jesus ele não surge quando Ele nasce de Maria. Ele já é pré-existente. Maria tem a dádiva, a bênção e a bem-aventurança de fazer o quê? De ser o lindo, maravilhoso, incomparável canal para que Deus enviasse o seu Filho ao mundo, ou seja, para a encarnação do Filho. Mas o Filho, ele existe antes de todas as coisas, está certo? E a Bíblia, já lemos até agora, que Ele criou todas as coisas. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Ou seja, nós somos, a criação, ela foi feita para Jesus. Foi feita para Ele. Então vamos lá, vamos para o 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos. O que é que significa ele ser o primogênito dentre os mortos? É que do jeito que ele ressuscitou, ele foi o primeiro a quem Deus deu a ressurreição, e ele é o primeiro dentre aqueles que morreram e que vão ressuscitar. É como se dissesse assim: Jesus é o primeiro, vocês serão os segundos. É a promessa da ressurreição que está sendo dada para nós aqui. Vamos lá, para quem em tudo tem a supremacia. Olha o 19, o que é que vai dizer? Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse o que, gente? Não é parte da plenitude, não? Eu acho que a minha tem parte aqui. Na sua tem toda a plenitude? Deus disse que foi do agrado dele que habitasse em Cristo o que é pleno. Toda a plenitude de Deus está em Cristo. Aí no verso 20 ele vai encerrar e vai dizer assim: e por meio dele, dele quem? Dele quem? Por meio de Jesus, Deus reconciliasse consigo, o quê? Todas as coisas. Tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Quem quer viver em paz? Mas o que é que você acha que é paz? O que é que você acha que é paz? A gente sempre, quando a gente diz em português a paz do Senhor, né? Muitos dizem shalom, a paz, como se fosse uma mera tradução da palavra a paz do Senhor, shalom Adonai. Na verdade, eu quero começar pelo conceito de paz, porque Paulo está dizendo aqui no final da carta que Jesus está restaurando todas as coisas, e se Ele está restaurando todas as coisas é porque todas as coisas estão com problema. Concordam comigo?
Ninguém vai restaurar algo que não precise de retoques. E ele está dizendo aqui que essas coisas que ele está restaurando são todas mesmo. As visíveis e as invisíveis. O céu e a terra. Então vamos lá. Porque o objetivo de Deus é restabelecer a paz. A palavra paz aqui no texto é, em grego, eirene. O que no hebraico é shalom. Só que para nós o conceito de paz, ele está muito mais ligado à ausência de luta, ou à ausência de guerra, ou à ausência de problema. É você dizer, agora enfim estou em paz. Meu filho passou no vestibular, ou no Enem, ou passei num concurso público, ou casei, agora tenho um filho, ou me mudei para a cidade que eu queria, agora eu estou em paz. Na verdade, o conceito de paz para o hebreu, para o judeu, para Jesus, para a Bíblia, é um conceito muito mais amplo do que a inexistência de guerra ou a inexistência de problemas. Paz, eirene ou shalom, significa aquilo que é pleno, aquilo em que todas as coisas estão nos seus devidos lugares para as quais elas foram feitas. A ideia de paz aqui tem a ver com harmonia, com integralidade, mas ao mesmo tempo com a integridade de toda a criação, tá? A paz que Paulo está dizendo que Jesus quer reestabelecer, precisa ser vista então como uma paz que um dia já foi, e não é mais agora. Porque se eu reestabeleço, eu estou colocando no lugar aquilo que um dia esteve no lugar e não mais está no lugar. Então vamos lá. Daí eu preciso ir com vocês e caminhar com vocês sobre essa expressão todas as coisas. A expressão todas as coisas aqui começa exatamente no início da canção, no verso 16. Se você vai olhar o verso 16 que nós acabamos de ler, Paulo vai dizer que em Cristo foram criadas o que, gente? Todas as coisas, nos céus e na terra, as que se veem e as que se não veem. Veja bem, o apóstolo está chamando a minha atenção e a sua atenção para um tempo, para um mundo, que quando foi criado, tanto a dimensão física, quanto a dimensão imaterial, tanto a dimensão que se vê, quanto a dimensão que nós não vemos, tanto os céus, vistos aqui de uma maneira mais ampla, como sendo tudo aquilo que não seja a terra, quanto a terra, foram feitas e lá existia perfeita shalom, perfeita paz. O que significa que a criação original, quando Deus a fez em Cristo e para Cristo e por intermédio do seu Filho, por intermédio do seu Filho Jesus, Deus criou, portanto, um mundo perfeito. Um mundo de eirene, um mundo de shalom, um mundo de perfeita paz, harmonia. As coisas funcionavam sem erro. Os relacionamentos eram perfeitos, os relacionamentos eram plenos. Na verdade, qual é o grande erro dos gregos? E qual é o grande erro que Paulo tenta corrigir aqui na igreja de Colossenses, que estava sendo influenciada pelo pensamento grego? É porque para os gregos, para Platão e outros, a matéria, o mundo visível, o mundo que se toca, o mundo das experiências sensíveis, ele era por natureza mau. E como o grego pensava que o mundo material era por natureza mau, nesse mundo não caberia a presença de um Deus bom. Está dando para entender mais ou menos, gente? Não caberia a presença de um Deus bom em um mundo que era essencialmente mau. Mas o que Paulo está querendo corrigir aqui é que quando ele diz que Cristo fez todas as coisas lá atrás e que ele subsiste antes de tudo, e se ele é Deus, o mundo que ele criou um dia, em algum lugar na nossa história pretérita, ele era um mundo perfeito.
tanto no mundo imaterial, quanto no mundo material. Tanto no mundo das ideias, como no mundo da natureza. Então vamos lá, gente, isso aqui é muito bonito, porque se você não entender isso, você não vai entender o seu papel na sua vida, você não vai entender o seu papel enquanto profissional, você não vai entender o seu papel enquanto pai, você não vai entender o seu papel enquanto político cristão, você não vai entender o seu papel enquanto um tecnólogo, enquanto inventor, enquanto um construtor, enquanto professor, enquanto amigo. Paulo quer nos lembrar uma coisa: houve sim um tempo em que a terra era perfeita, em que a criação era perfeita. Se você lê o relato dos primeiros capítulos da Bíblia, lá os capítulos 1 e 2 do livro de Gênesis, e aqui eu não quero me deter a questões cosmológicas, eu quero me deter apenas em questões relacionais. Você vai ver aqui, lá no texto, que Deus cria homem e mulher para que eles se completassem, tá? Para que um fosse o complemento do outro, para que os dois, com papéis diferentes, pudessem desempenhar um papel coletivo, guardadas as suas participações, guardados os papéis que cada um tinha. Então, Deus cria um mundo, por exemplo, de relacionamentos perfeitos, em que não há uma supressão da participação do outro, em que não há a negação da importância da mulher, tampouco a negação da importância do homem. Ou seja, o mundo que Deus cria, lá de Gênesis, e que Jesus está restaurando depois da sua morte e ressurreição, é um mundo em que não há machismos, e que também não há feminismos. É um mundo de complemento, é um mundo em que as duas partes, elas se relacionam de maneira perfeita. Agora só, olha só, eu não vou ler o livro de Gênesis, mas eu preciso dar uma pequena... A gente vai passar pela Bíblia praticamente toda hoje, apenas para a gente entender mais ou menos onde a gente está colocado. Então vamos lá, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, Apocalipse é o segundo livro, é o último livro da Bíblia. Então eles não estão aí como primeiro e último à toa, eles são primeiro e último porque eles apontam para um processo histórico que haverá de se consumar na volta de Jesus, que está dita lá em Apocalipse. Então, está aqui a criação original, que Deus criou todas as coisas, criou homem e mulher, criou os luminares, criou a terra, criou os céus, e ao fim de cada etapa criacional, Deus olhou para tudo aquilo e disse que via tudo aquilo como o que, gente? Bom ou mal? Bom ou mal? Como bom. Muito bom, essencialmente bom. Ou seja, as relações humanas entre homem e mulher, perfeitas, sem rusgas. Sem rusgas. A relação do homem com Deus também era boa, perfeita. Quem gosta de tomar café no final da tarde, assim, final do trabalho? Quem gosta de happy hour, comer aquele bolinho de laranja com café? Aquele que a gente fica, né? Levanta a mão, deixa de ser, deixa de mentir. De que eu gosto. Só que a gente gosta de happy hour, de estar com quem a gente gosta, né, gente? Ter a oportunidade de conversar, de falar. Imagina só, a Bíblia diz lá em Gênesis, que Deus falava com o homem na viração do dia, ou seja, no pôr do sol. Imagina você se encontrando com Deus lá em Jacaré, toda tarde ao som do bolero de Ravel. Porque na verdade, a Bíblia mostra que Deus cria a humanidade para ser o quê? A sua imagem e sua semelhança. Sabe o que é que significa imagem e semelhança, dentre tantas outras coisas? Representação. Para que nós o representássemos, para que nós pudéssemos, de alguma maneira, ser a sua voz na condução da terra. Representando a Deus, imagina, gente, que belo. Então o que é que nós temos aqui? Vamos lá. Primeira coisa, na criação original, que foi criada por Cristo e para Cristo, o que é que nós temos? Nós temos um mundo de relacionamentos espirituais perfeitos. Faça assim comigo, relacionamentos espirituais perfeitos. Repita comigo, relacionamentos espirituais perfeitos. O homem e a mulher não viviam com rugas, não viviam com problemas. Portanto, a gente pode dizer que Deus também criou um mundo de quê? De relacionamentos pessoais perfeitos. Faça assim comigo agora. Pessoais, cuidado para não bater na orelha do irmão que está na frente aí. Então vamos lá.
relacionamentos espirituais perfeitos, relacionamentos pessoais perfeitos. Mas tem uma outra coisa. O medo começa a surgir na Bíblia. A palavra medo, ela surge depois do pecado. E depois do pecado nós vamos ver que o medo se instaurou. Tá? É tanto que quando Deus perguntou, onde é que vocês estavam? E o homem disse, eu tive medo de estar na tua presença. O medo, as demais fobias, as nossas crises psicológicas. Eu quero dizer uma coisa aqui. Em razão do pecado, todo mundo aqui é psicologicamente afetado. Todo mundo. Em um nível ou outro. É óbvio que há alguns níveis das nossas enfermidades emocionais que elas chamam a atenção e muitas vezes a necessidade de uma ajuda médica. Ou de uma ajuda de um profissional de saúde da área de psicologia. Mas, todos nós somos doentes. Todos nós somos desestabilizados. Eu estava falando sobre isso ontem na Convenção Batista, quinta-feira na Convenção Batista Brasileira, lá em Natal. 2.500 pessoas. E eu disse, gente, eu falava sobre o mesmo texto. Eu disse, gente, todo mundo aqui desajustado. Inclusive o presidente da convenção. Aí ele estava sem prestar atenção, ele olhou assim. Diga você mesmo, você é desajustado. Nós somos desajustados. Ou seja, o mundo que Deus fez era de relacionamentos espirituais perfeitos, relacionamentos pessoais perfeitos, relacionamentos psicológicos perfeitos, de mim com mim mesmo, com a minha mente, com as minhas complexidades. Mas também havia um relacionamento perfeito com o meio ambiente, com toda a criação. Deus não criou o homem para destruir o jardim, mas para cuidar da natureza, para cuidar dos animais. Hoje eu vi uma matéria de uma ursa que foi resgatada de um circo, parece no Maranhão, foi levada para um santuário. Ela era considerada a ursa mais triste do mundo. E ela foi levada para um santuário, foi cuidada, um santuário natural, e ela ganhou 80 quilos, 40, 80 quilos, não sei exatamente. Então, aí mostra a foto dela feliz. Na verdade, gente, vocês perceberam que nós não estamos mais tendo acesso a canudo de plástico? Porque agora, depois que nós poluímos com toneladas de lixo nos mares, nos leitos, nós percebemos que o plástico demora séculos para se desintegrar, para ser absorvido pelo meio ambiente. E o papel é mais rápido. Deus, então, quando cria esse mundo, Ele cria esse mundo com o que, gente? Shalom. Quando você pensar em shalom, em paz, pense em um mundo, imagina. Aí a gente volta para John Lennon. Imagine all the people living life in shalom. Na verdade, a música de John Lennon é: imaginem todas as pessoas do mundo vivendo a vida em paz. Aí ele diz, you may say I'm a dreamer. Você pode dizer que eu sou um sonhador. Aí eu digo para ele, você é mesmo. O grande problema do ser humano não é desejar viver shalom, é achar que pode levar a humanidade a viver shalom. A grande questão que nós temos, gente, é que nós não temos como trazer essa paz. Então vamos lá. Todo mundo tem um pouco de doido. Todos nós temos uma relação com Deus quebrada de alguma maneira pelo nosso pecado, impedida, entupida. Nós temos uma relação com as outras pessoas regada a quê muitas vezes? Inveja, medo, senso de concorrência, falsidade, intriga. Eu fico pensando, como é que dois irmãos, por exemplo, vivem intrigados?
Eu não estou falando de você. Como é que pode? É porque nós tivemos a nossa perfeição, a nossa prosperidade, a nossa shalom relacional quebrada pelo pecado. Então vamos lá. Eu vou fazer algumas perguntas e vocês vão respondendo. Quando Deus fez em Cristo todas as coisas, Ele fez perfeitas ou imperfeitas? Eu quero ouvir, perfeitas ou imperfeitas? Ele fez perfeito o mundo espiritual ou o mundo espiritual e o mundo material? Então a gente já pode dizer, como primeira consequência dessa análise, que vocês chegaram, e eu estou por um processo indutivo, levando vocês às conclusões que nós vamos ter hoje. Se então este mundo físico que foi feito por Deus, ele foi feito de maneira perfeita, então nós não podemos dizer que o mal do mundo é necessariamente o mundo material, como pensavam os gregos. Vamos lembrar de novo? Só recapitulando. Paulo escreve essa carta aos Colossenses, porque aquele povo, com base no pensamento grego, cogitava que Deus não poderia ter se feito carne, porque o mundo material era essencialmente mal. E Paulo está dizendo, não, o mundo material não é essencialmente mal. E ele vai mais longe, nem o mundo espiritual é essencialmente bom, porque o pecado afetou tudo. Diga comigo, tudo. O pecado afetou tudo. Afetou isso, afetou isso, afetou isso e afetou isso. Vamos lá, será que você decorou? Afetou isso, afetou isso, afetou isso e afetou isso. Tudo, tudo está afetado. A shalom original de Deus foi quebrada por causa do pecado. Então não pense, meu irmãozinho, que o pecado é aquele problema que você tem que resolver apenas para ir para o céu. Saiba, tenha consciência como cristão, tenha consciência que o pecado está afetando hoje as suas relações pessoais. Que o pecado está também afetando hoje a sua autoimagem. Que o pecado está afetando hoje a sua relação com o meio ambiente, com a criação de Deus. O pecado afeta tudo. Por que Jesus então veio ao mundo? Se Ele é o criador de um mundo perfeito, nos relacionamentos, na psique humana, na relação espiritual, na relação ecológica, a nossa relação com a criação, por que Jesus veio ao mundo? Por que um Deus perfeito encarna em um mundo imperfeito? Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu só comecei a entender com profundidade o sentido da cruz quando eu comecei a entender com profundidade os efeitos danosos do pecado na minha relação com Deus, na minha relação com o próximo, na minha relação comigo e na minha relação com a criação. O pecado produz morte. Que tipo de morte? Morte espiritual, morte relacional, morte psíquica e morte ambiental ou ecológica. Nós estamos vivendo em um mundo em que não está presente a completa, com a palavra, shalom. Se o pecado humano afeta de maneira multidimensional a beleza da criação, então a morte de Jesus veio resolver o problema multidimensional do pecado. Entenderam o que é que eu desenho? Se o pecado afetou todas as áreas da vida humana, a morte de Jesus veio resgatar o quê? Todas as áreas da vida humana. Todas. Por que eu escolhi esse texto para pregar para vocês? É porque a gente está vivendo, gente, o milagre da ressurreição. Domingo passado nós estávamos juntos celebrando o milagre da ressurreição. Não aconteceu uma mágica, gente.
É porque esse túmulo é furado atrás, entendeu? Você acha que Jesus da gente tinha conseguido ficar ali dentro? Mas olha só, nós estamos vivendo a realidade do que nós celebramos domingo, da ressurreição de Cristo. E a ressurreição de Cristo, ela tem um efeito na nossa vida missional. Vou te explicar. Volta para o texto agora. E vocês vão ver, gente. Vamos ler agora, vamos concentrar apenas nos versos 19 e 20. Da carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. 19 e 20, vamos lá. O que é que nós temos aqui no texto bíblico? Vamos comigo, irmãos. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse o quê? Toda a plenitude. E por meio dele quem? Jesus. E por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Que coisa Jesus foi reconciliar com Deus na cruz, gente? Ele vai dizer, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a eirene, estabelecendo a shalom, estabelecendo a paz. Que paz? A paz que um dia reinou. Gente, isso é muito especial. Paulo vai concluir dizendo assim, que o pecado não só produziu, gente, esse conjunto de danos, mas esse pecado, o pecado nos coloca em guerra com Deus, nos coloca em guerra com o próximo, nos coloca em guerra conosco e nos coloca em guerra com toda a criação. Então eu quero dizer uma coisa para você. Eu sei que isso é complexo de se dizer, porque a nossa visão antropológica, escuta, a nossa visão sobre o ser humano vai determinar as nossas ações antropológicas. Biblicamente, nós somos naturalmente maus. Nós não somos naturalmente bons correndo do mal. Nós somos naturalmente maus tateando em busca do que é bom. Vamos lá. Eu não vejo pessoas tendo que fazer esforço para serem más. A gente faz esforço para ser bom, né? Mas não consegue, né não? O que foi que Paulo disse? O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, este eu faço. Miserável homem que eu sou. Aí eu olho para vocês e digo, miserável. Aí você vai dizer, você pegou da música? Não, eu peguei de Paulo. Gente, vamos falar um pouco agora sobre maldade e deveres e sobre direitos. Quando Deus, sabendo que nós temos uma tendência a sermos maus, e Ele vai dizer inclusive que a lei me lembra disso. A lei me foi dada para que eu lembre disso. A gente vê o que nos 10 mandamentos? São os 10 deveres ou 10 direitos que Deus nos deu? Gostaram não, né? 10 deveres ou 10 direitos? Não matarás, não roubarás, não prestarás, não darás falso testemunho, não adulterarás, não julgarás, não terá outros deuses diante de você. Por que que Deus diz não? Porque o não dos mandamentos bíblicos
estão ali para conter a minha natureza boa ou má. Aí você diz assim, mas pastor, por que você está trazendo essa questão? É porque no final das contas, o pecado afetou o mundo material, afetou o mundo moral, afetou o mundo metafísico. O pecado afetou tudo, gente. É por isso que nós nunca teremos condições de chegarmos a Deus. Deus teve que se chegar a nós. Nós não temos condição nenhuma de nos defender diante de Deus. Deus arranjou um advogado de defesa para nós, Jesus Cristo. Nós não temos como nos defender. Observa, o Deus que criou tudo bom, Ele está agora reestabelecendo a bondade de toda a criação. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Você e eu somos uns miseráveis, com base nas palavras de São Paulo. Mas a boa nova é que Deus em Cristo está nos fazendo outras pessoas. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia! Nós voltaremos a ser bons. E voltaremos a ser bons não pelo nosso esforço de bondade, mas pela graça transformadora do poder do Espírito Santo de Deus em nós. É isso que nós voltaremos a ser. Mas é uma obra de Deus. Paulo vai dizer também aos Efésios, isso não vem de vós, é dom de Deus, e não das suas obras, para que ninguém chegue na minha frente e se glorie de ter dito que era bom. Isso é maravilhoso demais. Eu vou dizer, gente, os melhores momentos da vida da gente não é quando a gente se sente grande, não. É quando a gente se sente pequeno. Porque quando a gente se sente pequeno, a gente vive na vida aquela palavra bíblica que diz: humilhai-vos, pois, diante da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. Essa é a realidade de Colossos. Paulo queria dizer então, que o pecado abalou tudo. Abalou o céu, abalou a terra, abalou relacionamentos, abalou a vida, abalou a shalom de Deus, a perfeição, a plenitude, a eirene. Mas que Jesus foi à cruz exatamente para reestabelecer a paz. Não seremos nós, não serão os governantes, não serão os filósofos, não serão os cientistas, não serão os grandes pensadores. Quem vai trazer o mundo de volta à ordem estabelecida na criação original será o próprio Criador, porque Jesus não só é o Criador, Ele é o Redentor da terra. Ele tem direitos sobre o mundo criado, porque Ele é Criador, e tem direitos sobre o mundo criado, porque Ele é também o Redentor desse mundo. Aí estamos lá no meio, né? Aí você diz: pastor, e aí? O que é que sobra para nós? Estamos aqui, Jesus está fazendo tudo, Ele morreu na cruz, Ele ressuscitou, Ele é o primogênito. Então, como Ele ressuscitou, nós haveremos de ressuscitar. E a gente já teve uma série sobre os mistérios do céu, não já, gente? E eu já disse para vocês, eu não vou me delongar, quem quiser que procure lá na internet, para saber mais. Mas olha só, se o problema da terra e da vida na terra não é a materialidade, mas o pecado que está na matéria, uma vez que Jesus resolveu o problema do pecado na matéria, nós teremos uma nova terra e um novo corpo. Mas Deus não nos chamou para sermos anjos tocando harpas e comendo algodão doce nas nuvens. Ele nos chamou para essa terra, que Ele vai refazer no último dia. Porque o problema do mundo não é a matéria, é o pecado. Você não tem corpo porque você é pecador, não. Mas você morre, você envelhece e morre porque nós todos somos pecadores. E não era esse o objetivo de Deus.
Isso me faz lembrar uma coisa muito especial. Quem sou eu no meio de tudo isso? Quem é você no meio de tudo isso? Quem somos nós no meio de tudo isso? Eu tive a oportunidade de falar lá para os meus irmãos batistas. Que talvez um dos grandes problemas da igreja é ver-se apenas como um corpo espiritual, em que eu faço parte no domingo, mas não me sinto parte fora dos cultos, como se de fato eu não fosse parte da igreja. O que é a igreja? A igreja não é um lugar, a igreja não é um prédio, a igreja não são suas liturgias, a igreja não tem formato certo ou errado, se com cruz, se sem cruz, se com torre, se sem torre. A igreja é um povo da nova ordem, que ainda vive as dinâmicas da velha vida, porque ninguém aqui deixou de pecar quando se converteu, não. Quem aqui deixou de pecar depois que se converteu? Quem aqui deixou de cometer erros depois que se converteu? Quem aqui consegue passar 24 horas sem sequer um pensamento que seja impróprio? Quem consegue? Qual é a diferença então da gente para quem não está na igreja? Isso é uma outra coisa que a igreja brasileira precisa entender para deixar de ser orgulhosa de si mesma. Qual é a diferença entre nós e quem não está aqui? Só uma. O Espírito Santo nos levou à casa de banho. O Espírito Santo nos leva à casa do pão. O Espírito Santo nos leva a uma vida nova a cada dia, pelo poder dele manifestado em nossa vida. Mas continuamos ainda esperando o dia da redenção. Aí sim, naquele dia, eu não serei mais mal. Naquele dia, eu não pensarei mais coisas más. Naquele dia, eu não terei mais nada que me afaste da perfeição do meu Senhor. Naquele dia, nós seremos aquilo que Deus sempre desejou que nós fôssemos. Essa é a esperança do cristão. E eu disse lá na Convenção Batista Brasileira o seguinte, eu disse: irmãos, um dos nossos erros também é achar que a missão da igreja é apenas pregar que Jesus vai salvar almas. Essa é sem dúvida a primordial. Mas olha, o que é que Jesus disse para nós no Evangelho de João, capítulo 20, verso 21? Eu vou dizer e vocês vão completar. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Qual é a missão de Jesus, irmãos? É restaurar só almas e espíritos? É? É restaurar o quê? Relacionamentos verticais, relacionamentos pessoais, relacionamentos psíquicos, relacionamentos ambientais. Jesus, como Senhor, sustentador e redentor de toda a criação, está trabalhando no poder do Espírito Santo para em tudo restaurar a paz, a shalom. Qual é a minha missão? Qual é a sua missão? Você pode dizer assim: pastor, olhe, eu nunca, quando eu penso em subir ali em cima, eu começo a me tremer. Subir, só subir num púlpito, na frente de pessoas, eu começo a suar frio. O outro vai dizer: olha, quando eu canto eu desafino. O outro diz: quando eu ensino eu confundo. O outro diz: quando eu recebo alguém na porta eu tenho vergonha. Não importa. Se você é profissional, se você é empresário, e os seus negócios são decentes, e você é uma voz que se levanta contra a indecência, você ali está sendo usado pelo Redentor da história.
Quando você pede perdão, quando você perdoa, quando você luta para reatar relacionamentos quebrados, você está sendo usado pelo Senhor, que restaura a morte relacional. Quando você começa a pensar sobre si, não menos nem mais do que convém, quando você procura um equilíbrio na maneira de você enxergar a vida, as coisas ao seu redor, você está sendo usado por Deus para o reestabelecimento da sua paz psíquica. Quando você, meu irmão e minha irmã, cuida do meio ambiente, quando você evita poluir, quando você busca excelência naquilo que você faz, estuda, se fadiga, estuda e luta para fazer o melhor, você está sendo a expressão da excelência divinal. Agora eu vou dizer uma coisa, eu preciso corrigir uma coisa, não é a humanidade que vai chegar a esse lugar sozinha. Essa foi a ilusão dos iluministas. Os iluministas do século 17 e 18 acharam que abandonando Deus e a igreja, poderiam coordenar o mundo com a razão e chegar a um mundo de progresso. Você sabe qual foi um dos grandes presentes de todo o processo dos iluministas? Foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Você sabia que a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, as duas piores guerras da história da humanidade, não foram por razões religiosas? Nós temos que entender, igreja do Senhor, que o nosso Deus é vivo, que o nosso Deus é poderoso, que o nosso Deus está aqui, que Ele nos ama, que Ele nos sustenta, que Ele nos levanta, que Ele nos cura, que Ele sopra vida no nosso coração, que com Ele é vencer ou vencer, que nada se põe diante do poder do seu braço. O nosso Deus é vida, o nosso Deus é vivo, o nosso Deus é Senhor da história, o nosso Deus é Senhor da sua vida, o nosso Deus é o Criador e sustentador e redentor de toda a criação. O nosso Deus se fez carne, o nosso Deus habitou entre nós, o nosso Deus morreu em nosso lugar, o nosso Deus foi sepultado, o nosso Deus ressuscitou para que tenhamos vida e vida em abundância. O nosso Deus conduz o cosmos, o nosso Deus conduz o mundo, o nosso Deus conhece o teu nome, o nosso Deus conhece as tuas dores, o nosso Deus te fez para a glória dele, o nosso Deus te levanta para que você prossiga, o nosso Deus te diz sim quando tudo diz não. O nosso Deus é Senhor dos céus e da terra, dos vivos e os mortos. O nosso Deus vive e reina para sempre. O nosso Deus voltará, o nosso Deus refazerá todas as coisas, e nós poderemos de eternidade a eternidade cantar de dentro do nosso coração: Shalom, 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 aleluia, glórias ao nome de Jesus. Segure-se na mão dele, siga com ele, glória a Deus, glórias ao nome do Senhor. Ele quer ajustar nossa vida por completo. Ele não quer que você seja um melhor dizimista apenas. Ele não quer que você seja um melhor cristão, um cristão mais piedoso. Ele não quer só isso. Ele quer que você viva o seu trabalho com excelência, com honestidade, com verdade, que você seja perdoador, que você perdoe, que você busque se relacionar com as pessoas, e que você saiba que a nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. O nosso verdadeiro inimigo não é o meu próximo. O meu verdadeiro inimigo é o diabo e seus anjos, e estes foram destruídos pelos pés de Jesus na cruz do Calvário. Nós temos que prosseguir em triunfo, irmãos. Medite nesse texto. Passe a semana meditando nesse texto. Sabe por quê? Porque quando a gente entrar agora no trabalho de família, a partir da semana que vem, você precisa entender o seu papel ativo nesse processo, como um missionário de Deus, uma missionária de Deus.
Missionário e missionária não é só aquele que vai pregar o evangelho na África, não. Missionário e missionária é quem está junto com Cristo na missão de transformar todas as coisas, reestabelecendo a paz. Assim nós seremos conhecidos. Assim o mundo saberá quem nós somos. Assim o mundo saberá que nós somos servos do Deus vivo e servos de uma humanidade que precisa conhecer o Deus vivo. Seja ousado, deixe-se mover pelas mãos do Senhor, amém?